Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria primeiro me apresentar e talvez na minha apresentação eu os frustre um pouco, porque eu venho da área de teoria do direito, sou decano da Faculdade de Direito da USP, professor mais antigo, fui chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, infelizmente estou voltando a assumir esse cargo, e também trabalhei na Comissão de Reforma do Ensino Superior. Fui presidente do Comitê de Área de Direito, Economia e Administração do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e coordenador de Ciências Humanas da Fundação de Amparo à Pesquisa. Quer dizer, vocês veem que pela minha atividade acadêmica, eu venho da área de teoria. Quer dizer, vocês conhecem a prática do direito muito melhor que eu, e a operação, digamos, cotidiana do direito pelos escritórios muito melhor que eu. Quando o Daniel me convidou, nós nos conhecemos há algum tempo, minha ideia foi trazer o professor Emerson, que trabalhou comigo eu trabalhei com ele na Fundação Getúlio Vargas, mas ele trabalhou comigo na Faculdade de Direito Largo São Francisco, e nós somos parceiros em algumas pesquisas, em algumas áreas temáticas, e a ideia então foi que eu fizesse uma espécie de apresentação do ambiente contemporâneo, do ponto de vista dos escritórios, que pode interessar para os escritórios, e o professor Emerson depois faria um trabalho de detalhamento. Eu começaria dizendo, basicamente, que as profissões jurídicas, como as demais profissões, estão passando por uma redefinição em todas as suas áreas de especialização e em todos os seus níveis de carreira. O que eu quero dizer é que isso é particularmente acentuado em dois níveis. Se nós olharmos os advogados brasileiros, os dados não são muito confiáveis, nós devemos ter alguma coisa em torno de 750 a 850 mil advogados no Brasil. Quando nós olhamos esses advogados por critérios de remuneração, nós vamos perceber uma pirâmide, e essa pirâmide, digamos, concentra no seu topo alguma coisa em torno de 10 a 15% de advogados, o termo é politicamente incorreto, eu peço desculpas, de advogados vencedores, advogados com enorme prestígio, com enorme sucesso na carreira. Esses advogados vencedores se dividem em dois níveis. Eles são ou a elite cosmopolita de negócios, quer dizer, advogados que trabalham para os grandes escritórios e fazem desde a assessoria corporativa até a formatação de contratos, e a chamada advocacia pública estruturante. Aqueles advogados que formulam as políticas públicas, formulam a infraestrutura jurídica da administração pública e trabalham no Banco Central, trabalham no Ministério da Fazenda, trabalham no Ministério do Planejamento, trabalham no IPEA, trabalham na Comissão de Valores Mobiliários, etc. O que eu quero dizer é que, nesse cenário, as mudanças tecnológicas incidem fundamentalmente no topo das profissões jurídicas, na elite cosmopolita de negócios e na advocacia pública estruturante. Claro que na base, não é, nós temos também o impacto da tecnologia, mas nós temos aí uma advocacia mais miúda, uma advocacia que lida com questões mais, como é que eu poderia dizer, com questões mais de massa e coisas do gênero. Não é? Portanto, o que eu quero é chamar muito a atenção para o ambiente jurídico contemporâneo, que pega o segmento de vocês, elite cosmopolita de negócios e uma advocacia pública estruturante. O que nós estamos vendo nessa redefinição da profissão jurídica é que a advocacia não vai desaparecer, mas ela vai mudar radicalmente as suas funções, ela vai mudar radicalmente as tarefas, ela vai mudar radicalmente a maneira de encarar o direito. Quer dizer, como se eu pudesse dizer que está começando a sair de cena aquele advogado que era uma espécie de resolvedor de problemas, está entrando em cena o advogado que é uma espécie de viabilizador de negócios. Isso fica particularmente claro na crise da advocacia americana no final do século XX, depois da crise do petróleo, entre 1970 e 1980. Os escritórios americanos eram escritórios que esperavam os conflitos eclodirem e depois iam resolver os problemas dos seus clientes nos tribunais. Quando nós tivemos a crise do petróleo, essa crise basicamente destroçou o capitalismo organizado do pós-guerra dos Estados Unidos, gerou ali na altura de 1980 fortes quedas nas taxas de acumulação da economia americana, houve um travamento do comércio mundial, houve um travamento do comércio americano, houve um processo de estagnação econômica, houve um processo de inflação, e as empresas se descapitalizaram, entraram em crise, acompanharam a crise do capitalismo, e a partir dali houve um forte período de tensões. A sociedade industrial começa a entrar numa crise estrutural
há uma forte busca pela universidade, principalmente pelas ciências de ponta, engenharia, química, física, por parte das grandes empresas americanas, das grandes empresas japonesas e das grandes empresas inglesas, e o capitalismo consegue, depois de 1970 e 80, decolar, não é? Aquele capitalismo organizado do pós-guerra entra numa fase de crise, entra numa fase de reorganização, e ele decola no século XXI, 1990 alguma coisa para frente, até os dias de hoje, ele decola dentro de uma nova, como é que eu diria, de uma nova estrutura. A estrutura mais antiga é a estrutura da sociedade industrial, é a estrutura da economia manufatureira, é a estrutura que tem como base o eixo automotriz e que tem como base, do ponto de vista jurídico, o direito civil, no capítulo das obrigações típicas, Código de Defesa do Direito do Consumidor, Direito do Trabalho e coisa do gênero. No período de transição, na virada do século XX para o século XXI, na medida em que nós temos uma nova sociedade, nós vamos começar a perceber a mudança também no direito, direito do autor, direito da propriedade material, novas formatações de contratos, com o surgimento dos contratos de relação duradoura, acompanhando os clusters industriais e coisas do gênero. E nesse momento os escritórios americanos passam por uma crise, e essa crise é, primeiro, a crise de não terem precedido, não terem antevisto, não terem identificado em tempo o que poderia acontecer com a crise do petróleo. Segundo, esses escritórios acabaram sendo acionados pelos seus antigos clientes. Os seus antigos clientes acionaram os seus antigos escritórios pedindo indenizações pelos prejuízos sofridos pelo fato desses advogados não terem, desses escritórios de advocacia, não terem, vamos dizer, chamado a atenção para um mundo novo que vinha surgindo desde que os países exportadores de petróleo constituíram um cartel, diminuíram a oferta de óleo, ampliaram o preço do barril e com isso desorganizaram a matriz energética da sociedade industrial. Isso vai fazer com que os escritórios sejam reinventados, isso vai fazer com que parte dos serviços tradicionais dos escritórios tenham sido assumidos pelas firmas de contabilidade, tipo Price, Waterhouse e outras. Não é? Houve um momento em que essas empresas, tipo Price, começaram a oferecer serviços jurídicos muito baratos, concorrendo com os grandes escritórios, e isso vai fazer com que os grandes escritórios, para retomar os seus mercados, retomar o seu negócio com rentabilidade para os seus clientes, para os seus sócios, não é? Esses escritórios mudaram a maneira de olhar o direito. Em vez de olhar o direito para o passado, esperando a eclosão dos conflitos, para depois resolver esses conflitos ou em arbitragem nos tribunais, eles passaram a desenvolver atividades de conjuntura, daí a minha especialidade na Fundação Getúlio Vargas, direito de conjuntura. Eu, durante 40 anos, trabalhei na presidência do Banco Itaú com o ex-presidente do grupo, Olavo Setúbal, fazendo análise de conjuntura, identificando riscos que poderiam surgir, ou seja, muda a maneira de olhar o direito. Em vez de um olhar retrospectivo, passa-se a ter um olhar prospectivo, uma espécie de um olhar de radar, identificando o que está acontecendo, identificando o que poderá acontecer e advertindo os clientes para que adotem posturas defensivas, para que não, vamos dizer, incorram nos problemas e não corram risco de ter novamente problemas no âmbito de um judiciário generalista e coisas desse tipo. Na realidade, não é? Na sociedade industrial, os escritórios esperavam os clientes que trouxessem os problemas para depois tentar resolvê-los nos tribunais, o que era um olhar retrospectivo. Na sociedade informacional, baseada na informação especializada, baseada na internet, baseada nas interconexões de todas as formas possíveis de circulação de informações técnicas, a sociedade informacional tem como eixo, não é? Enquanto a industrial tinha como eixo o setor automotriz, ela tem como eixo o setor eletroeletrônico. Ela trabalha na linha de uma diversificação das técnicas de produção, ela trabalha na linha de substituição do trabalho fordista da sociedade industrial por um trabalho pós-fordista, também chamado de um trabalho toyotista, ou o termo mais correto, que é a especialização flexível, não é? Os métodos de especialização flexível, e isso vai, de certo modo, não é? Acelerando a internacionalização dos mercados de bens e serviços, engendrando novas realidades administrativas, novas realidades econômicas, novas realidades financeiras, novas realidades administrativas e trabalhistas, o que vai exigir novas estruturas jurídicas e, por tabela, novas especializações na advocacia. Eu vejo, como professor mais antigo do Largo São Francisco e como ex-coordenador da pós-graduação durante 6 anos, eu vejo claramente nos meus alunos mais jovens uma pane, quase, vamos dizer, uma pane quase dramática, quando eles começam a olhar a realidade do mercado de trabalho, exigindo cada vez mais especializações, e, de outro lado, examinando o currículo que o MEC impõe às faculdades de Direito, que é um currículo ainda preso à realidade de uma sociedade industrial.
há um enorme descompasso entre o que as escolas ensinam e o que é a realidade do mercado de trabalho no escritório como o de vocês. Isso está levando os alunos do Largo São Francisco, no caso específico do Largo São Francisco, que eu conheço bem, primeiro, de cada 2 alunos que se formam, um está fazendo ou já fez uma segunda graduação. Ou seja, o aluno que se forma do Largo São Francisco, são 430, 460 alunos que se formam anualmente, metade está fazendo uma segunda faculdade ou já fez uma segunda faculdade. Geralmente, os alunos estão fazendo administração, ou na FEA ou na Fundação Getúlio Vargas. Alguns fazem contabilidade, alguns fazem engenharia na Poli ou engenharia na FEI e coisas desse tipo. Há alguns que fazem filosofia também. E segundo, alguns dos nossos alunos, um percentual significativo dos nossos alunos, já começa a adiar sua entrada no mercado de trabalho e começa a adiar sua formatura. Um dos grandes, isso está passando despercebido ainda da congregação, mas uma das grandes características das novas gerações é que elas não estão se formando em 5 anos. Elas estão se formando em 6 anos ou mesmo em 7 anos, que é o tempo máximo que um aluno pode ficar na USP. Portanto, os alunos fazem, não é, no 6º e no 7º ano. Eles fazem matérias eletivas dentro da própria Faculdade de Direito, ou eles se valem da nova regulamentação da USP para fazer créditos na Faculdade de Economia, para fazer créditos nos cursos de Economia, de Administração ou nas fundações de apoio da própria USP. Não é? O que eu quero dizer, em outras palavras, é de que nós estamos começando a perceber uma espécie de descolamento da grade curricular, que é válida para todas as faculdades, o currículo mínimo do MEC é um currículo máximo, e, ao mesmo tempo, a realidade do mercado de trabalho, que é, como eu disse, um mercado de trabalho que exige profissionais com uma formação mais interdisciplinar, com um olhar mais, vamos dizer, prospectivo, com uma capacidade de identificar, como é que eu poderia dizer, novas lideranças políticas, novos tipos de problemas, novos ciclos e coisas desse tipo. O que eu gosto muito de chamar a atenção numa palestra como essa, são para alguns exemplos que podem, de alguma maneira, esclarecer o que eu quero dizer. Se nós examinarmos a sociedade informacional, as novas técnicas de produção bastante flexíveis, se nós examinarmos cada vez mais o funcionamento dos mercados de capitais, do sistema financeiro, eles tendem a operar em tempo real, eles tendem a operar online em tempo real. As decisões são decisões tomadas em tempo real. E se nós olharmos nossa formação jurídica, é uma formação jurídica em processo civil, processo penal, nós temos uma formação que nos leva a pensar a relação de tempo como um tempo diferido, um tempo de escalas sucessivas, não é? Um tempo de uma petição inicial, um tempo de pedir oitiva de uma testemunha, o tempo de pedir o parecer do Ministério Público. Nós vamos começar a perceber que há uma incompatibilidade estrutural entre os segmentos de ponta da economia e, por um lado, e a nossa formação, que é uma formação que não trabalha com tempo real, trabalha com tempo diferido. E é nesse momento que nós vamos perceber, não é, que dessa incompatibilidade estrutural, a partir da noção de tempo da economia e o tempo da formação dos advogados, é que surgem quebras, não é, rupturas na exclusividade do judiciário na resolução dos conflitos. Daí a arbitragem, não é? Daí a importância da arbitragem. E, se vocês conhecem isso melhor que eu, sabem que não há necessidade de se ter um diploma em direito para ser árbitro. Para terem uma ideia de como é que a arbitragem sofre ainda uma forte resistência nos cursos de direito, no Largo São Francisco, especificamente, há alguns anos atrás, os alunos perceberam a mudança no mercado de trabalho, percebendo a realidade de escritórios como esse, acabaram, vamos dizer, pressionando a diretoria a lhes dar um curso de arbitragem. Houve uma forte resistência no departamento de processo, que é integrado por juízes e procuradores. Eles imaginaram claramente que a arbitragem poderia levar ao desprestígio do Ministério Público, principalmente do Judiciário. Depois de grandes embates, grandes resistências da faculdade, pressões do centro acadêmico, finalmente a Faculdade de Direito do Largo São Francisco admitiu oferecer uma disciplina de arbitragem. Então, a primeira condição era de que ela seria uma disciplina eletiva. E a segunda condição foi que a escola contrataria um professor no concurso público. E contratou um desembargador, que é, não é, um desembargador contrário à arbitragem, cuja tese é uma catilinária contra a arbitragem. Não é? O que mostra claramente a dificuldade que os nossos cursos de direito têm. Com isso, o que eu quero dizer? Que os advogados, não é, estão cada vez mais dissociados da dimensão social do direito. Os escritórios, então, têm uma nova realidade para lidar, enquanto nas faculdades de Direito nós ainda procuramos falar em humanismo, e a gente não saiu, por exemplo, que veio da área teórica, eu não sei o que
que os meus colegas chamam de humanismo, não é? Mas ainda querem falar em humanismo, ainda citam Rui Barbosa, ainda fazem aqueles discursos absolutamente bombóricos. Eu não sei se vocês se recordam, há um mês atrás eu publiquei um artigo no Estadão falando da linguagem jurídica, da linguagem dos tribunais e o latim das missas, não é? Eu me lembro de um caso que eu cito, que era um juiz que mandou para o ergástulo público uma pessoa que ele havia condenado, e durante 2 dias ninguém no fórum tomou qualquer providência, porque ninguém sabia o que significava aquela palavra, não é? Vejam, o que eu estou querendo dizer é que hoje, cada vez mais, os escritórios vencedores, a elite cosmopolita de negócios, a advocacia pública estruturante, tem uma formação interdisciplinar, ela vai deixando de lado a dimensão social do direito, cada vez mais ela vai percebendo a importância do direito como uma técnica, como uma espécie de uma engenharia jurídica, e isso vai fazer do direito, acima de tudo, um negócio. Basta vocês perceberem que essa percepção de que o direito, cada vez mais, é uma engenharia jurídica e é um negócio, essa percepção da advocacia pública estruturante e dos advogados que compõem a elite pública, a elite cosmopolita de negócios, vai inclusive fazer com que os escritórios de ponta passem a ter os seus interesses defendidos pelo Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, o CESA, por um lado, e a velha guarda, aqueles advogados, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos dizer, os não vencedores, aqueles, para usar uma expressão do João Cabral de Melo Neto, os profissionais liberais que não se liberaram jamais, portanto, os advogados meio derrotados, esses são defendidos nos seus interesses corporativos pela OAB. E com isso nós começamos a perceber claramente que a nossa profissão passa também por ruídos corporativos, pressões políticas e coisas desse tipo. Quando nós examinamos, não é, as mudanças econômicas na transição da sociedade industrial para a sociedade informacional, nós vamos perceber que se a economia se internetizou, se a economia se informatizou, o mesmo vem ocorrendo com os escritórios de advocacia. Ou seja, a coleta de informações, análise de dados, compilação de estatísticas, produção de documentos, são feitas por softwares. E com isso, o direito deixa de ser uma área de ciências humanas para se tornar um híbrido com as ciências exatas. Esse dado é um dado fundamental. A crise do ensino do direito, que não consegue formar aquilo que um escritório como o de vocês exige, é tão grande que, algum tempo atrás, Harvard simplesmente não sabia mais definir quais são as disciplinas obrigatórias no seu curso de Direito e quais são as disciplinas eletivas. A situação chegou a um ponto tal que Harvard acabou permitindo que os alunos, desde que obtivessem um número X de créditos, escolhessem livremente as cadeiras que quisessem, as disciplinas que quisessem. Uma das universidades, das 10 mais importantes dos Estados Unidos, a Pennsylvania University, fechou o seu curso tradicional de Direito e abriu 3. Direito de Economia, Direito de Medicina, Direito de Engenharia. Vocês perceberam que quando ela abre com Direito de Medicina, é Direito de Bioética, Direito de Medicina, Direito de Química, com Engenharia é Direito de Tecnologia, Direito de Inovação Tecnológica, e Economia, Direito de Negócio, Direito de Business, não é? Com isso, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que as posições-chave nos escritórios e nas diretorias jurídicas das empresas hoje são ocupadas por profissionais com uma formação interdisciplinar, mas também são integradas, as diretorias são integradas por profissionais que dominam os códigos de linguagem de programação. A advocacia passa cada vez mais a ser um trabalho de engenharia jurídica. Eu aprendi que isso vinha ocorrendo há muito tempo atrás, quando, no meu tempo de Banco Itaú, assessorando, como eu disse, a figura de um homem como Olavo Setúbal, como consultor-chefe da presidência do Conselho de Administração do banco, nós tivemos uma reunião com o escritório Bolhões Pedreira e Lani. E eu descobri que um dos maiores escritórios do Rio de Janeiro, se não o maior escritório societário do Rio de Janeiro, o Lani havia feito, enfim, a lei das SAs, e o Bolhões Pedreira, aos 27 anos, já tinha criado o BNDES, tinha sido o primeiro diretor jurídico do BNDES, e vai terminar a vida assessorando Fernando Henrique no Plano Real, depois de ter criado o Banco Nacional de Habitação, criado o Ministério da Previdência Social, etc, etc. E naquele momento, isso deve ter pelo menos uns 30 anos, eu descobri que a terceira maior retirada do escritório Bolhões Pedreira Lani era de um engenheiro financeiro. Era de um engenheiro financeiro porque os advogados, com a sua formação generalista, não tinham capacidade de entender o que é a formação da taxa de juros e a formação da taxa de câmbio. Naquele momento, nós tivemos um dado absolutamente dramático, que foi uma decisão tomada por uma vara trabalhista no Rio de Janeiro,
que envolveu o caso de uma empresa alemã, cujo diretor, essa empresa é a Lufthansa, cujo diretor do Brasil, depois de 30 anos de Brasil, foi demitido quando os alemães da Lufthansa descobriram que a filial brasileira, o escritório brasileiro, operava com caixa 2, etc. Retrato tipicamente brasileiro, vocês sabem de que me refiro. Não é? Mas os alemães acharam que aquilo, o compliance funcionou, acharam que aquilo era de alguma forma irregular e demitiram o seu diretor, que era bastante eficiente, com justa causa. Ele entra na Justiça do Trabalho, pega os seus direitos, a juíza acolhe, dá uma sentença favorável a ele e, na hora de fazer o cálculo, ela calcula em euro tudo que ele tinha direito, mas como ele trabalhava no Brasil, ela aplicou a inflação brasileira em 30 anos. Ou seja, ao aplicar a inflação brasileira em cima do euro, ela não quebrava apenas a Lufthansa, ela quebrava a economia alemã, porque o valor da indenização era perto de um terço, ou um pouco menos, ou um pouco mais, do meio circulante alemão naquele momento. Vejam, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que isso está, de alguma maneira, fazendo com que nós estejamos percebendo que os escritórios estão cada vez mais necessitados de profissionais, não necessariamente formados em direito, mas formados em economia, formados em engenharia, formados em tecnologia. E isso leva, além daquela incompatibilidade na noção de tempo, a uma segunda incompatibilidade, que é a noção de espaço. Não é? Eu tenho trabalhado muito, falando para público empresariais, na incompatibilidade, na formação jurídica entre os advogados de escritórios como o de vocês e os advogados tradicionais, a partir da relação tempo-espaço. Na economia, o tempo é um tempo em tempo real, decisão em tempo real. No direito, é tempo diferido. O espaço, na formação jurídica, é o espaço territorial, não é? O espaço territorial é o espaço que está por trás da ideia de legalidade, de Estado-nação e soberania. Hoje, cada vez mais, eu não conheço o escritório de vocês, mas imagino que vocês trabalhem com contratos internacionais, vocês trabalhem com empresas mundiais, vocês trabalhem com, vamos dizer, grandes negócios, e isso exige de vocês uma noção de espaço jurídico funcional, espaço e transterritorializado. Se nós pararmos para pensar, a economia, não é, que nós encontramos é uma economia que se caracteriza pela transterritorialização dos mercados. Portanto, o que vocês estão vendo? A nossa formação valoriza espacialmente a ideia de território, mas profissionalmente o que os escritórios querem são profissionais especializados, com uma visão de mundo em espaços transterritorializados. E a noção de tempo diferido, os escritórios querem alguém que opere com tempo real. Isso significa que, nesse momento, em algumas áreas, não é, nós estamos percebendo que a transterritorialização dos mercados está levando à internacionalização do modelo jurídico americano e ao predomínio dos modelos legais anglo-saxônicos, especialmente no âmbito do direito das obrigações, do direito societário, do direito tributário, do direito falimentar e do direito penal econômico. Se nós olharmos, nós vamos perceber que nos últimos 30 anos, os organismos multilaterais assumiram o papel de atores instituintes. Eu tenho tomado muita pancada, eu tenho feito algumas análises procurando mostrar, no caso da Lava Jato, que todos os procuradores da Força Tarefa de Curitiba estudaram nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Sérgio Moro também estudou nos Estados Unidos. E eles foram treinados a partir de uma visão de mundo que é o direito penal econômico, que começou a ser pensado em 1980, dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, de uma maneira informal, que foi a constituição de uma minuta que, vamos dizer, universalizou o direito penal econômico. Originariamente, a OCDE tinha como objetivo tentar, vamos dizer, asfixiar as fontes de financiamento do terrorismo e as fontes de financiamento da máfia. Isso acabou depois sendo estendido também para a corrupção na administração pública. O que eu quero é chamar a atenção para o fato de que nós vivemos num ambiente em que, se por um lado eu tenho um forte avanço da tecnologia, por outro lado eu tenho também um processo de aproximação dos institutos jurídicos, de convergência dos institutos jurídicos e até mesmo de unificação e uniformização dos institutos jurídicos. Em outras palavras, o que eu quero é chamar a atenção de vocês para o fato de que a arquitetura jurídica mundial está mudando do ponto de vista da sua operação técnica, se tornando cada vez mais informatizada, mas ela está mudando também nos seus traços arquitetônicos, cada vez mais trabalhando na linha de convergência, de unificação dos institutos jurídicos, e essa convergência é controlada, é patrocinada por atores instituintes, como o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Organização Mundial do Comércio, o Banco de Compensações Internacionais, sediado na Basileia, e, ao mesmo tempo, nós temos duas características que também têm passado despercebidos da mídia no Brasil.
A primeira delas é a tentativa, uma pressão, uma forte pressão que o governo americano vem fazendo, já faz algum tempo, pelo menos 20 anos, de uniformização do judiciário nas três Américas. Não sei se vocês se lembram, isso passou muito mal, passou desapercebido dos jornais, mas ali no final do segundo mandato do governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique, através do Ministério da Justiça e do Itamaraty, assinou um convênio junto à Organização dos Estados Americanos, um convênio liderado e proposto pelo governo americano, para uma espécie de uniformização do judiciário nas três Américas. Em outras palavras, começaria com a uniformização e unificação do Código de Processo Penal, com a uniformização do Código de Processo Civil, com a uniformização das escolas de magistratura, com a uniformização do funcionamento dos sistemas e métodos dos tribunais e por aí vai. A ideia era exatamente, não é, dentro do programa de reforma de segunda geração do Banco Mundial, que financiaria junto com o BID esse projeto, financiar uma espécie de uniformização do judiciário das três Américas. Depois que o governo Fernando Henrique assinou esse convênio, houve uma percepção de que isso poderia levar a uma colonização do direito franco-românico, como é o direito brasileiro, pelo direito anglo-saxônico, e, portanto, haveria alguma resistência política. O governo brasileiro, portanto, se aliou à Argentina e ao México para tentar controlar o grupo executivo de uniformização do judiciário das três Américas e ter um tempo para que os países com um direito de origem franco-românica se adaptassem os seus currículos nas escolas de direito para esse processo de integração anglo-saxônica. Na época, o candidato lançado pelo governo do México, pelo governo da Argentina, pelo governo do Brasil, para o grupo executivo da reforma e uniformização do judiciário nas três Américas foi o meu nome. Ganhei em primeiro turno, mas no segundo turno o candidato americano, os Estados Unidos entraram varrendo as Ilhas Caribenhas e conseguiram no segundo turno vencer, indicando Albert Binder, que é um excelente sociólogo do direito, para liderar esse processo que começou no México, já está na Colômbia, esse processo está em marcha. Esse processo é dirigido pelo Centro de Estudos, e de estudos tem muito pouco, é um centro executivo de uniformização do judiciário nas Américas, mas o nome é Centro de Estudos Judiciais das Américas. Ele tem duas sedes, uma sede em Washington e a segunda sede em Santiago, juntamente com a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. E, ao mesmo tempo, também vocês devem estar acompanhando que, pelas regras da Organização Mundial do Comércio, há uma forte pressão para a abertura do mercado de serviços legais em alguns países. Há 3 anos, ainda a presidente Dilma chegou a receber, em audiência no Palácio do Planalto, a ministra de Comércio Exterior do governo inglês, que veio pedir e veio insistir que o Brasil abrisse para os escritórios ingleses o seu mercado de serviços legais. No final do governo Fernando Henrique, o Itamaraty fechou uma das auditórios do BNDES no Rio de Janeiro, reuniu alguns representantes de grandes escritórios e, numa conversa sigilosa, disse que teria uma pequena capacidade de resistência para a abertura dos serviços legais, no mercado brasileiro dos serviços legais para os escritórios ingleses e americanos. E perguntou qual o tempo que os escritórios brasileiros precisariam para ganhar musculatura para impedir o que aconteceu com os escritórios espanhóis, com os escritórios japoneses ou com os escritórios portugueses. E, na época, o Itamaraty recebeu a informação de que os escritórios brasileiros dependiam algo em torno de 15 anos. Esse prazo praticamente venceu, estou falando ali na altura de 2002, nós estamos em 2018, 15 anos, portanto, nós vamos ter, é uma questão de tempo, o próximo presidente da República vai ter de enfrentar essa questão. Partindo para a parte final da minha exposição, eu gostaria, ou não tão final ainda, mas faltam, digamos, um terço. Eu diria que, nesse cenário, nesse ambiente, nós temos de começar a perceber para os escritórios de advocacia as transformações que estão em andamento e que podem abrir caminho para um novo ciclo jurídico. Quem foi a Davos, quem acompanhou a última discussão, as últimas discussões no Fórum Econômico Mundial de 2018, vai se lembrar que essas discussões giraram em torno da revolução, da trajetória entre a Revolução Industrial e a Indústria 4.0. Não é? A discussão sobre a Indústria 4.0 foi o tema obrigatório do Fórum Social Mundial e ela girou em torno de, primeiro, monitoramento digital em tempo real, segundo, tomada de decisões com inteligência artificial, terceiro, tudo isso conjugado com o uso de dados históricos do negócio,
pode acabar cortando, em média, os gastos administrativos das empresas de 80% e aumentar a produtividade em 30%, o que faz com que a inovação tecnológica seja o principal fator indutor das transformações nos setores produtivos e nas cadeias de serviços, inclusive nos serviços jurídicos. Eu chamo muito a atenção de vocês para o fato de que quando nós falamos na indústria 4.0, que é a indústria, o padrão de indústria de uma sociedade informacional, nós temos de contrastar com o que foi a indústria 1, o que foi a indústria 2, a indústria 3. A indústria 1 é a indústria da Revolução Industrial, que é fortemente caracterizada pela produção mecanizada com o uso de água e máquina a vapor. A indústria número 2, 2.0, foi a indústria do setor automobilístico, da introdução da produção fordista. A indústria número 3 foi a indústria da revolução microeletrônica, que gerou a informatização das linhas de produção e a adoção do modelo de especialização flexível. O que é a indústria número 4? A indústria número 4 trabalha com computação em nuvem, Big Data, robôs colaborativos, integração de sistemas de segurança cibernética nos processos produtivos e nas cadeias de serviços, máquinas e sistemas que conversam entre si para tornar as linhas de produção autônomas, flexíveis e customizáveis. E tudo isso, de certo modo, configura algo que eu peço desculpas a vocês, mas que eu tenho de falar durante 3 minutos, que é o processo schumpeteriano de distribuição criador. Joseph Schumpeter junto com Keynes, um dos maiores economistas do século XX. Quando Keynes via a economia pelo ângulo da integração do Estado, através de políticas de pleno emprego, Schumpeter trabalhava com a ideia de concorrência. O que o Schumpeter dizia, basicamente, é que quando nós temos um mercado concorrencial, quando nós temos um mercado competitivo, as empresas de bens e serviços tendem a cortar custos para manter os seus preços competitivos e, com isso, assegurar a sua presença no mercado. Na medida em que a competição se torna mais feroz, elas são obrigadas a cortar mais custos para manter os seus preços e elas conseguem, com isso, obter as suas posições estáveis no mercado. Mas, à medida em que a concorrência aumenta, há necessidade interminável de baixar mais custos até o momento em que elas não têm mais o que cortar. Nesse momento, ou elas criam alguma coisa nova ou elas quebram. O que é que Schumpeter vai dizer? Joseph Schumpeter era formado em Direito, mas vai se tornar, aos 27 anos, ministro da Fazenda da Áustria, vai se tornar banqueiro, vai se tornar professor em Bonn de Economia e vai terminar sua carreira como o principal professor de Economia em Harvard e presidente da Sociedade Americana de Economia. O que ele vai dizer é que, estudando a Revolução Industrial, a ideia que ele percebe é que quanto mais competitivo o ambiente, quanto maior a concorrência, maior a necessidade que as empresas têm de cortar custos, até a situação limite, em que elas não tendo custos para cortar mais, ou elas criam ou elas quebram. E com isso ele mostra que a partir da Revolução Industrial, as quebras de paradigma, a evolução da indústria número 1 para a indústria número 2, para a indústria número 3, para a indústria agora de número 4, se dá exatamente em ondas, se dá exatamente em ciclos. Eu tenho, no primeiro momento, o que ele chama de uma fase A, de uma onda A, de um ciclo A, que é o ciclo de concorrência. Esse ciclo de concorrência tem empresas que repartem entre si, ou que controlam a mesma tecnologia de produção. Mas elas, num determinado momento, vão cortando custos, vão perdendo a rentabilidade até o momento em que elas entram em crise. Nesse momento, uma das empresas, a maior parte quebra e uma cria. Essa que cria muda os fatores de produção, cria um novo paradigma de produção. Ele vai dizer, por exemplo, que quando Ford criou a indústria montadora de automóveis, não adiantava para o setor de locomoção na base de carroça colocar 100 cavalos para puxar uma carroça, 100 animais na tração animal para puxar uma carroça, porque a tração mecânica do motor a vapor era muito mais eficiente. Ou seja, simplesmente a locomoção à base de tração animal foi substituída pela locomoção baseada no motor a explosão. É isso que o Schumpeter tenta dizer a partir desses ciclos. O primeiro ciclo é um ciclo de forte concorrência. O segundo ciclo é um ciclo de grande inovação tecnológica. O que Schumpeter dizia é que, no segundo ciclo, quando surge um empresário inovador, esse empresário inovador, no primeiro momento, fica sozinho no mercado, obtendo o que Schumpeter chama de lucro de monopólio. É o prêmio que aquele empresário tem no sentido de, como é que eu poderia dizer, inovar, assumir o risco e inovou. E com isso, o que Schumpeter vai mostrar, através dessa explicação, dessa chave de entendimento, é de que nós olhamos a evolução da economia industrial a partir de fases A e a partir de fases B. Não é? O que ele vai chamar a atenção é para o fato de que essas fases A e fases B são fases de longa duração. Na análise de Schumpeter, uma fase de
concorrência duraria 100 anos, uma fase de inovação científica duraria 100 anos. Ou seja, nós teríamos ondas longas, fases A e fases B. No entanto, quando nós olhamos as contribuições mais recentes da historiografia para o direito econômico, por exemplo, nós vamos perceber que a historiografia fala em 5 ondas A e B, não é? Para entender o processo schumpeteriano de inovação tecnológica. A primeira onda é a onda da força hidráulica e ocorreu entre 1785 e 1845. A segunda onda é a onda da siderurgia, aço e ferrovias, que ocorreu entre 1845 e 1900. A terceira onda é a onda da eletricidade, da química, do motor a combustão, que ocorreu entre 1900 e 1950. E a quarta onda é a onda em que nós nos encontramos da eletrônica, da petroquímica, da aviação a jato, que está gira em torno de 1950 a 1990. Nós nos encontramos agora na quinta onda, que é a onda das redes digitais, softwares, novas mídias. A estimativa que a história nos dá para essa onda é de que ela vai durar de 1990 a 2020. Portanto, nós estamos no fim de um ciclo. Não é? 2020, daqui a 2 anos, nós estamos no fim de um ciclo. Esse ciclo pode ser o fim da liderança ou da hegemonia americana e o começo de uma ascensão de uma liderança asiática, certamente impulsionada pelo Japão e principalmente pela China. O mais importante é que vocês vejam o que a economia, não é? O que os economistas, os especialistas em história da economia chamam a atenção. Não é? O processo schumpeteriano de destruição criadora transforma em sucata aquilo que foi novidade ontem. O processo schumpeteriano de inovação criadora transforma em sucata a nossa formação universitária com enorme facilidade. Sucateia profissões, exige novas profissões, exige que a gente volte o tempo todo para a universidade para fazer mestrados sequenciais ou reabastecer a nossa formação técnica. E se vocês olharem, vão perceber que se Schumpeter falava em ondas longas de 100 anos, o que a historiografia nos mostra é exatamente o inverso. A primeira onda da força hidráulica durou de 1785 a 1845, 60 anos. A segunda onda durou, aço e ferrovias, de 1845 a 1900, 55 anos. A terceira onda de eletricidade, química e motor a combustão durou de 1900 a 1950, 50 anos. A quarta onda vai durar de 1950 a 1990, 40 anos. A onda em que nós nos encontramos vai durar 30 anos. Não é? Se nós fizermos uma análise mais realista, a próxima onda, mantida essa, vamos dizer, diminuição de onda para onda, pode ser que ela dure 15 anos. Não é? 15 anos passam muito rapidamente. Eu que tenho quase 70 anos, vejo como é que a vida passou e vejo a minha carreira profissional, não é? Com todas essas mudanças tecnológicas e com todos os erros que as empresas com as quais eu trabalhei e continuo trabalhando cometeram por não terem percebido exatamente a necessidade de trocar os seus profissionais, de abrir os seus profissionais para uma leitura mais, vamos dizer, prospectiva, e em vez de ficar olhando a nossa tradição, vamos dizer, retrospectiva. Eu chamo muito a atenção de vocês. Eu acho que falei que trabalhei no CNPq, trabalhei na FAPESP, trabalhei no Banco Itaú, mas não disse a vocês que completei este ano meio século de trabalho em comunicação no Jornal Estado de São Paulo. Comecei lá atrás como repórter, hoje eu trabalho sou colunista e membro do Conselho Editorial, e acompanhei o período em que foi oferecido ao Jornal Estado de São Paulo, que era a maior empresa brasileira de comunicação dos anos 70, uma proposta de televisão. E não é por falta de, vamos dizer, dirigentes com uma formação interdisciplinar, capazes de refletir sobre os ciclos, sobre o processo de geração, o processo de destruição, o processo schumpeteriano de seleção criadora. A diretoria e os acionistas do Jornal Estado de São Paulo continuaram achando que o jornal impresso seria absolutamente imbatível e que a televisão não daria o lucro necessário, e esse projeto foi oferecido então a Roberto Marinho, que tinha um jornal que era 3 vezes menor do que o Jornal Estado de São Paulo, que era o jornal O Globo do Rio. Hoje, quando nós olhamos a realidade empresarial do Jornal Estado de São Paulo e a realidade empresarial da Globo, eu sou o debatedor do programa Painel da Globo, eu não consigo acreditar que eu vivi, não é? A decadência a partir de um erro de percepção do Jornal Estado de São Paulo, e ao mesmo tempo acompanhei a evolução do Grupo Globo como um dos grupos mundiais de liderança no setor de comunicações.
É evidente que esses erros podem ser cometidos nos escritórios de advocacia. É evidente que esses erros já foram cometidos em várias empresas que foram incapazes de perceber a tendência de substituição da sociedade industrial para a sociedade informacional. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, eu chamaria muito a atenção por um dado, não é? Eu tinha feito aqui, eu tinha, exatamente para não ter o risco de... achei. Para vocês terem uma ideia do que eu quero chamar a atenção de vocês, não é? É algo que o Daniel sabe. Basicamente, no setor de telecomunicações, na indústria de base, bens de consumo e serviços, uma tecnologia, uma vida útil de uma tecnologia inovadora, no setor de telecomunicações em 1970 demorava 37 meses. Na indústria de base demorava 39 meses, bens de consumo demorava 33 meses e serviços demorava 25 meses. Pois bem, 30 anos depois, o setor de telecomunicações, em que a vida útil de uma inovação durava 37 meses, a vida útil da inovação cai para 9 meses. A indústria de base, em que a vida útil nos anos 70 girava em torno de 39 anos, cai para 19 anos. Bens de consumo cai de 33 para 17, serviços cai de 25 para 12. No setor de telecomunicações, eu não sei, em 2018, quanto tempo está gerando uma tecnologia. Mas vamos tomar um número do ano 2000. Na telecomunicações, a engenharia elétrica, nós demoramos 60 meses para produzir um engenheiro elétrico. Enquanto ele estiver na universidade, ele vai assistir de 5 a 6 trocas de tecnologia. Indústria de base, não é? A gente demora 60 meses para produzir um engenheiro mecânico, a cada 19 meses a tecnologia está sendo trocada. Bens de consumo, a cada 17 meses a tecnologia está sendo trocada, um engenheiro de produção demora 60 meses. E serviços, 12 meses, enquanto nós formamos um engenheiro para a área de serviços, um administrador para a área de serviços em 60 meses. Quer dizer, o que vocês estão percebendo, em outras palavras, é que tem uma incompatibilidade estrutural entre um currículo que demora 60 meses para formar um bacharel em Direito, em Engenharia, ou em Economia, ou em Administração. Enquanto isso, a economia vai gerando as tecnologias, vai gerando cada vez mais rapidamente as tecnologias, o que vai fazer com que esse desenho da universidade que nós temos entre em crise. Em outras palavras, isso está exigindo não só uma reestruturação do ensino do direito, do pensamento jurídico, mas dos próprios escritórios. Nós temos cada vez mais, não é, a necessidade de uma ênfase à formação interdisciplinar dos profissionais. Já mencionei cada vez mais a presença de alunos que têm no Largo São Francisco, por exemplo, 2 graduações, ou tem uma graduação e uma pós. A experiência de viagens, eu sou professor, um dos professores que assinam o maior número de cartas de apresentação para, vamos dizer, intercambistas brasileiros com universidades americanas na faixa do 3º por 4º ano de graduação na Faculdade de Direito. Quer dizer, a Faculdade de Direito tem alunos de classe média alta, os pais podem pagar ao filho a bolsa do filho, mas eles vão exatamente para deixarem de ter essa visão franco-românica, essa visão ribarbosiana do direito brasileiro e terem uma visão mais pragmática, mais business, mais de negócio do ensino jurídico. 2. A reestruturação dos escritórios, portanto, está levando a ênfase a uma formação interdisciplinar dos profissionais, a uma contratação de não advogados, especialmente programadores, engenheiros de produção e arquitetos de sistemas, e a valorização de pelo menos 4 áreas da inteligência artificial. Primeiro, plataformas para fechar acordos em processos. Segundo, sistemas de jurimetria, que analisam a quantidade de condenações, temas comuns, o que se ganhou, o que se perdeu, gastos com custas, honorários, indicação de contratos que estão perto do vencimento e se devem ou não ser renovados, e sofrer reajustes financeiros, sistemas que também ajudam a antever como é que os tribunais julgam determinados temas e apontam o melhor viés de atuação em determinadas varas ou tribunais. E, por fim, não é? A automação de tarefas, elaboração de documentos, busca em bancos públicos de informações sobre pessoas físicas e jurídicas, acesso a mudanças legislativas por áreas e temas e coisas do gênero. Alguns escritórios, não posso dar um nome por razões profissionais, mas pelo menos 2 grandes escritórios já me pediram profissionalmente que fizesse, primeiro, um programa novo de leituras, vejam bem, um programa de leituras interdisciplinares, tomando como eixo o direito, mas fazendo um programa em que a leitura fizesse o direito a ter uma interface com a economia, ter uma interface com a história para todos os seus advogados. Ou seja, eu teria de fazer uma sugestão bibliográfica para que os advogados desse escritório, que é um dos maiores, está entre os 10 maiores escritórios brasileiros, fizessem todos os meses um seminário a partir de livros que eu indicasse. Esses seminários sendo realizados sábados à tarde
e isso durou um ano. Segundo, um outro escritório também me pediu que começasse a trabalhar mais nesse processo, nessa leitura e interpretação crítica desse processo de transterritorialização dos mercados e uma troca, vamos dizer, de todas as categorias jurídicas baseadas nas noções de soberania, espaço territorial, Estado-nação, tripartição dos poderes, por esses, vamos dizer, processos de transterritorialização do direito através da Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde, Fundo Monetário Internacional, etc, etc. Há um terceiro escritório que também me pediu algo, que esse foi o que mais me surpreendeu. Pediu que eu discutisse literatura com seus advogados e discutisse uma formação histórica contemporânea bastante crítica a partir da civilização brasileira e da civilização americana. E o dono do escritório, um dos maiores escritórios, me disse o seguinte: meus advogados falam muito bem inglês, meus advogados são extremamente competentes, mas tem um problema, não é? Quando eu pego um advogado inglês, quando eu pego um advogado americano formado em Harvard, eles vêm de uma sociedade cujo nível médio cultural é mais alto que o nível médio cultural do Brasil. Portanto, no momento de distensão, na hora do almoço, na hora de um drink à tarde, eu percebo que os meus advogados ficam intimidados porque eles não têm o mesmo nível cultural de um advogado inglês, não têm o mesmo nível cultural de um advogado americano. Portanto, o que eu quero é que eles aprendam literatura, que eles conheçam alguma coisa à base de Shakespeare, que eles conheçam um pouco da literatura americana, para que eles não se sintam intimidados, vejam bem, não nas negociações, mas nos horários de confraternização, quando nós temos grandes negócios a fazer. Evidentemente, quando não posso entrar em detalhes, eu completei a idade quando o Olavo Setúbal, com quem eu sempre trabalhei, faleceu, e aí eu saí, foi exatamente na fase da compra do Unibanco pelo Itaú. Naquele momento, o Itaú tinha uma lógica que era deixar os casos mais sofisticados na mão de advogados escolhidos a dedo e deixar o seu jurídico para um contencioso de massa e para o seu cotidiano, enquanto o jurídico do Unibanco foi feito pelo Santiago Dantas, em 1940, com forte viés, vamos dizer, de um direito corporativo a partir das experiências americanas que o Santiago Dantas tinha. E depois o embaixador Marcílio Moreira assumiu o controle, não é, dentro dessa linha. E, basicamente, o Itaú, não é, na compra do Unibanco, o Itaú tinha vários departamentos com tecnologia à frente do Unibanco, mas o departamento jurídico do Unibanco era vários anos-luz à frente do departamento jurídico do próprio Itaú. E a partir daí, não é, foi feito esse trabalho, vamos dizer, de informatização, de mandar advogados cada vez mais para o exterior, pelo menos 20 fazendo PhD nos Estados Unidos, acompanhando as coisas que estão acontecendo lá, etc, etc. O Bradesco também está fazendo um processo semelhante, eu fui chamado para tentar fazer isso, mas tem uma cláusula de exclusividade do Itaú, não pude aceitar, e está tentando recuperar o tempo perdido. E com isso, não é, o que nós estamos percebendo é que se nós temos um contexto mundial numa evolução cada vez mais rápida, em que os ciclos econômicos se sucedem de uma forma cada vez mais rápida, nós podemos postular duas coisas. Se os ciclos econômicos, não é, estão se intercalando de forma cada vez mais rápida e cada ciclo novo exige um novo direito, nós vamos ter aí a necessidade de acelerar o nosso processo de formação, acelerar o nosso processo de atualização, que é o que nós estamos fazendo aqui numa sexta-feira de manhã. Vocês não estão trabalhando, mas vocês estão investindo em conhecimento. E, em segundo lugar, não é, ampliar a nossa visão de mundo, principalmente perceber que quem não tiver capacidade de diálogo disciplinar vai trabalhar apenas e tão somente com monólogo, não é? E aquele que trabalha com monólogo perde mercado de trabalho, é aquele que pontifica, é aquele que, no fundo, não tem capacidade de sequer entender as consultas novas, ou o alcance das consultas novas que estão sendo feitas. Por isso, eu agradeço a atenção de vocês, e agora a parte mais específica vai ser dada pelo professor Carlos. Muito obrigado.